Bom dia, gente, tudo bem? Tranquilo? Bom revê-los. Meu nome é Fábio. Ahn, Quem aqui trabalha como dev aqui? Levanta a mão rapidinho. Quem trabalha como DVA, infra? Legal, bacana. É, Eu vou falar um pouco aqui. Essa palestra aqui é um engano. Eu enganei vocês aqui. Eu já vou abrir o jogo aqui logo de cara. Quem quiser levantar. Eu fiz um trabalho recentemente de publicar no GitHub uma série de scripts que eu desenvolvo já há mais de 20 anos trabalhando com Postgres. E como agora eu tenho minha própria companhia, eu tinha a liberdade de fazer o que eu quisesse com os direitos autorais disso, e eu resolvi publicar, trazer para a comunidade. Eu vou mostrar um pouco desses scripts que tem aqui e algumas dos ajustes que a gente pode fazer com isso, tá bom? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não preciso... Quem que está com o microfone aí? Levanta a mão, ó. Pode chamar ele a qualquer momento aí. Não precisa esperar no final para me interromper. Pode me chamar a qualquer momento, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho dos scripts. E um alerta importante aqui. Tudo que eu falar aqui, não leve isso como uma regra a ser seguida a ferro e a fogo. São recomendações, são ideias. Cada caso é um caso. Tem métricas que funcionam melhor aqui, não funcionam melhor ali. Então, assim, muita calma antes de sair seguindo a risca. Ah, mas o cara disse que era assim, tem que ser desse jeito. Não tem que ser nada, gente. Calma, tranquilo. Todo mundo fala assim, não vou seguir a risca, beleza? Fala sim. Isso, beleza, joia. Tá bom? Então, teste você mesmo. Interpretar os resultados é importante. Né? Porque você olha assim, toda vez que esse número passar de tanto, eu faço isso. Né? Calma. Olha o cenário como um todo, né? E adapte com a sua realidade. Né? Tem cenários em que um load de tantos por cento acima do número de cores é aceitável. Mas aqui, quando chega nesse patamar aqui, já tá ruim. Tá bom, então adota esse patamar. Certo? Tá? Então, os scripts estão todos publicados no GitHub, em FábioTR. PG Scripts, vai lá, baixa, é a primeira versão. Quem quiser achar, pô, achei um bug, não sei o que, esse script aqui não funcionou, me encontra lá pelo Telegram, por e-mail, que é o trabalho que eu estou sempre mexendo o tempo todo. Esses scripts estão vivos. Você vai encontrar lá a primeira versão, porque é a primeira vez que eu publiquei, mas eu mexo neles há muito tempo, tá? E eu estou deixando como licença padrão GPL, ok? Mas nem coloquei cabeçalho em cada arquivo, nem nada, tá? E eu fiz um trabalho de... Cada script ele tem um meta-script que vai lá, entra no banco, vê qual que é a versão do banco e chama o script da versão correta. Porque eu peguei e instalei na minha máquina todas as versões do post do 8.2 até o 17. E testei os scripts em versão por versão. Então eles funcionam... em tal versão saiu tal coluna diferente, mudou o significado disso, adicionaram não sei o que, aí eu fui mudando os scripts para cada versão. Então você quando vai rodar, você não precisa se preocupar com qual versão que você está. O máximo que ele pode dizer, olha, essa funcionalidade aqui não existe nessa versão. Beleza? Então e nem tudo que está lá fui eu que criei. A gente, né, por exemplo, eu estava conversando ontem, quem não lembra dos scripts da PG Experts? Todo mundo copiou alguma coisa deles e eu também. Né? E de outros, a gente vai juntando e agregando. Essa é a minha caixinha de ferramentas, não está 100%, tem algumas coisas que a gente faz específicas para clientes, que eu espero ter tirado tudo, não ter deixado nenhuma gafe de algum cliente aí, mas acho que está quase tudo que eu uso está aqui, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, assim, o Postgres tem feito um trabalho muito interessante de colocar, assim, ele tem um monte de tabela de estatísticas, visões de estatísticas, e todas elas vão acumulando os dados, certo? Tranquilo? Até aí, todo mundo conhece PG Stats, alguma coisa? Todo mundo já viu? Alguém nunca viu isso? Levanta a mão que eu explico. Antigamente, algumas dessas estatísticas, você não sabia quanto tempo essa estatística estava sendo acumulada. Isso era um problema, porque se fosse uma semana, aquele valor tinha um significado. Se fosse há 6 meses, era outro significado. São médias. Então, eu relacionei aqui, por exemplo, quando saiu a PG Stat Statements Info, nossa, foi uma maravilha, acho que foi no 14 ou 15 que saiu.
finalmente a gente sabe de quanto tempo está sendo acumulado a PG Stat States, mas antes você não tinha essa informação. Então, se alguém resetou lá e você não sabia, você tinha que anotar a data que você recebia. Porque aí você não sabia aquele valor acumulado de quanto tempo era. Os scripts que eu estou usando aqui, todos levam em consideração o tempo que está acumulado. Então, eu coloco sempre, olha, tantos por dia. Porque aí, se você está coletando há uma semana ou há um mês, você consegue comparar, porque você está sempre olhando por dia. E aí é muito importante que você tenha resetado, né? Então, por exemplo, a PG Stat Statements tem a PG Stat Statements Info. E tem um comando, uma função lá que é PG Stat Statements Reset, para resetar. A PG Stat Database, ela tem embaixo dela todos os PG Stats embaixo. PG Stat Database, All Tables, All Index, User Functions, Stat.io Tables, Stat.io Index, Stat.io Sequences. E tem essa função aqui para resetar todo mundo. E ele tem duas funçõezinhas aqui para você resetar uma tabela ou uma função. Mas que eu me lembre, não tem nenhum lugar para dizer assim, olha, esta tabela aqui foi resetada nessa data. Então, se você for lá e resetar a estatística só de uma tabela ou de uma função, se você for olhar na PG Stat Database, que tem a sua coluninha, todos têm uma coluna, Stats Reset, né? Um timestamp lá. Vai estar dando uma data, mas você resetou em outra. Então, só use essas funções por função ou por tabela em casos muito específicos, e aí você vai ter que também saber que os seus dados não estão iguais aos das outras tabelas. Então evite. Por isso que eu deixei elas mais fraquinhas assim. Não acho legal, não. E aí a gente tem a PG Stat Archiver, PG Writer, Checkpointer, I/O, que todas usam a PG Stat Reset Shared, porque são estatísticas que são compartilhadas para todo o cluster. Né? Quando a gente fala cluster aqui, eu estou falando de uma instância com vários databases. Cluster no Postgres tem esse significado de uma instância com vários databases. Então são estatísticas que são compartilhadas para todos os databases daquela instância. Beleza? Então vamos lá. Inspeção no catálogo. Eu tenho um monte de scriptzinho para fazer a inspeção no catálogo. Toda vez que eu vou entrar em um cliente novo, a gente faz um health check, ou um assessment. Nomes bonitos, feios para dizer, vou olhar o que está pegando, beleza? O que está rolando aqui na bagaça? Tem que olhar. E para olhar, você tem que olhar tudo. E tem muito detalhe que às vezes a gente não passa percebido. Às vezes o cliente usa lá um PL Java, ou usa um monte de Foreign Data Wrapper, ou usa umas coisas específicas que você não viu. E aí, de repente, a consulta está lenta. E, por exemplo, eu vi um cara que, sei lá, tinha funções que chamavam DB-Link do banco para ele, para poder fazer um... E você não percebe. E aí o problema está num lugar que está meio obscuro, porque o cara usa uma coisa específica que você não viu. Porque a gente normalmente vai olhar as coisas mais triviais. Então, aqui, eu puxei aqui os links da documentação, obviamente. A gente sempre presta as homenagens à documentação do Postgres, com os links devidos. Mas vamos lá. Então, assim, dados de compilação. View do sistema, pgconfig. Tem um script lá chamado pgconfig.sql. Passa todos os dados de compilação. Raramente eu olho isso, mas está lá. Existe informação, eu tenho um script para puxar. O status atual da instância. A gente usa muito a função createSetting. Eu vou mostrar mais para frente um slide disso, mas tem lá um internal.sql com alguns parâmetros internos de configuração que a instância que você não pode alterar, mas que é bom, quando sobe você precisa ver esses valores para ver se está tudo legal. Background workers. Tem lá, olha, a view tem uma função para resetar e tem um script aqui chamado bgwriter. Tem coisinhas para olhar lá. E aí vai, checkpoints, writer head log, archiver. Cada um tem um scriptzinho para você ter uma visualização um pouquinho mais interessante do que você olhar a tabela crua. Às vezes você faz enjoy com alguma outra coisa e tal. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Vocês estão vivos? Não dormiram ainda. E continua. I/O, SLA, tem coisa, inclusive, que de versões mais novas que ainda eu estou aprendendo a lidar com essas informações. Por quê? Porque como você trabalha há 20 anos, tem algumas informações que você já está acostumado, você já viu em vários servidores. E tem outras que são visões novas, por exemplo, SLRU, I/O, são views de estatísticas novas que eu ainda estou me acostumando e ver, esse valor aqui está mais alto, olha, aqui está assim. Aí você vai... Tem
um aprendizado que é teórico, mas tem um aprendizado que é de acúmulo de experiência. Então, eu já tenho os scripts para coletar e toda vez que eu olho, olha, aqui está assim. Ah, como é que está aqui? Como é que está aqui? E você vai sentindo, né? Mas, por exemplo, para ver wall files, log files, temp files. Cara, o Postgres já tem funções para isso há muito tempo. Ver a quantidade do que está sendo gerado, ver quais são os arquivos, qual é a periodicidade, é bem importante, principalmente quando você vai dimensionar o tamanho do servidor, mesmo na nuvem. Tá? E aí, assim, ainda no nível do cluster, tem um monte de script aqui para você ver configurações do cluster. Então, configurações especificamente de diretórios, configurações de log, configurações de master, réplica, de recuperação, tudo que não está no padrão, tudo que está diferente. Alguns já vi com algumas recomendações. Essa configuração aqui acho que não é a melhor e tal. Né? PGHBAconf, conexões, tem conexões rodando, conexões em detalhe, conexões em total, conexões de SSL, em GSS, tem um monte de detalhes que às vezes a gente nem percebe. Nossa, os caras estão usando GSS, por que estão usando esse negócio aqui? Mas tem lá uma view para fazer isso e tem um script para coletar isso. SSL, por exemplo, hoje em dia deveria ser padrão. Por que tem um monte de conexão que não está vindo por SSL? Pô, isso aqui talvez não seja o ideal. Tem um script para ver isso aqui. Tá bom? Prepared Transactions, também é raro de usar. Mas se tiver um cara usando, ele pode ser um dos caras que vai atrasar o seu auto-vácuo. Tem 3 motivos para atrasar o auto-vácuo. Os mais comuns, normalmente, são ou uma réplica atrasada, ou uma transação longa que está segurando os dados que não foram comitados, então você não pode limpar no vácuo. Mas pode ser por Prepared Transaction também, que é uma funcionalidade lá do 8.0, mas que pouca gente usa para fazer réplicas mais complexas. Aí tem função para olhar o wall, receiver, aqui é na réplica, né, não no master. Replicação, replication slots, replication origin, isso aqui é uma coisa que está crescendo muito. Quem trabalha muito com essa parte de réplica lógica é o Euler aqui, que tem feito um trabalho maravilhoso, que em breve a gente vai ter uma replicação multimaster nativa no Postgres. As funcionalidades para isso estão entrando versão a versão. Ainda não vi como é que está o 18 nessa parte, mas está. Conflitos no standby, muita gente às vezes não olha isso, sabe? Quando faz uma consulta longa, né? O auto-vácuo do lado, a consulta longa do outro. Está tendo conflito? Não está tendo? E aí, vamos priorizar aqui, priorizar ali? Vamos usar o parâmetro, não vamos? Né? E aí depois, vamos olhar os objetos. Então, roles, você tem lá, PGOutID, tem um monte de... Não é só uma tabela de sistema, tem um monte de tabela de catálogo para olhar. E aí eu tenho um monte de scripts para olhar. Inclusive, algumas coisas eu olho assim, privilégio default, role grant de role para role, privilégios especiais, conexões, por exemplo, uma coisa que acontece muito, é muito comum. O cara faz a aplicação, faz o deploy com o usuário e usa o mesmo usuário para conectar a aplicação. O cara é owner e aí você pega isso, tem script para ver isso também. Então tem um monte de coisinhas. Table spaces, que as pessoas usam pouco hoje, ainda tem sua utilidade em grande porte, mas muitas vezes as pessoas usam ou o table space por uma herança de um passado longínquo, quando os discos não tinha RAID, ou que usava Oracle, que achava que todo mundo tinha que ter table space. Né? Databases, depois, mais para frente ainda, ó, extensões, security policies, security labels, publicações e subscrições, que é a replicação lógica. Tem um monte de scripts para olhar cada uma dessas coisas aqui. Tá? Só passando aqui. Esquemas, né? Views materializadas, gatilhos de event triggers, gatilhos de tabela, tabelas estrangeiras, né? FDW. Tudo isso você tem que mapear quando você vai olhar, quando você vai pegar um ambiente que você não conhece. Tem scripts para mapear cada um deles. Depois, outros objetos. Aí aqui começa uma parte já de interessante. Por exemplo, I/O de objetos. Vou mostrar um pouquinho mais para frente aqui. Então você tem vários, tem a PGStat.io, que é umas caras que pouca gente acaba fuçando, que te dá dicas muito legais de performance. Eu demorei para me entender com eles. Mas tem um monte de script, ó.
IO Table Heap, IO Table Index, IO Table Orders, IO Index, IO Sequences. 5 scripts para olhar IO. Tá? Depois, tabelas. Aí tabelas tem um monte também. Table Size, Table Change, Table Insert, Update, Delete, tá? Table com sexscan, table, tem um monte. Vou mostrar alguns aqui para vocês também. E vai. Um monte de scriptzinhos só para olhar descrição de tabelas. Vários casos específicos, corner cases que podem se dar problema, que é bom verificar. Tá aí. Índices também, vários scriptzinhos para ver índices. E no final, o que todo mundo gosta, que é o PG Stat Statements. Também tenho várias consultinhas diferentes para olhar PG Stat Statements de pontos de vista diferentes. Também vou dar uma passadinha. Aí, só para não perder, né? Eu sei que muita gente está rodando na nuvem, que é tudo gerenciado, mas tem muita gente que está ainda instalando SO e rodando, mesmo na nuvem, no EC2. Então, assim, só para lembrar, né? Se você, a não ser que você está na nuvem, que aí tem um RAID por baixo, o Block Storage é um serviço, né? RAID 1 e RAID 10. Na nuvem você pode usar RAID 0 porque a redundância está provida pelo próprio serviço, mas partições. O que eu pego ainda de gente que não faz uma partição separada só para os dados, gente. Põe tudo no mesmo disco, na mesma partição. Aí um dia lota esse disco, você não consegue nem acessar mais o SO. Aí ferrou, aí você tem que botar no modo... Aí é uma trabalheira, né? Eu gosto de recomendar também... Se você está na nuvem, então, principalmente, põe uma partição separada para os logs. Porque aí você muda um PG, um comandinho lá, começa a coletar um monte de log, aí vai e lota espaço em disco. Se você tiver uma partição separada para os seus logs, lota a partição de logs, mas o banco continua a trabalhar. Ele para de gravar o log, mas o banco continua a trabalhar. Se você deixar os logs e os dados na mesma partição e lotar a partição, o banco para. Ah, é legal, né? E vira e mexe, cara. Tem banco que o cara mexe num parâmetro lá, começa a gerar 10 GB por 1 GB por minuto de log. É comum. Um banco mais pauleira gera uma quantidade de log absurda. Aí é legal você separar uma partiçãozinha de log só para isso. O tamanho, não sei. Mas o importante é ele não estar junto com os dados. Vai te poupar muita dor de cabeça em algumas situações. Aí tem situações específicas. Por exemplo, você tem os discos super rápidos e tem uma porrada de dado histórico. E aí, putz, o disco rápido... O problema não é pagar o espaço em disco, né? O que é caro é disco rápido. E aí você tem um disco com RAID 10 ou com SSD Write Intensive, que é o disco mais caro que tem, que é o top das galáxias, é caro. E aí você vai usar esse disco caro para guardar não sei quantos terabytes de dado histórico. Você cria um tablespace, põe ele no disco mais lento. Ninguém fica chateado quando você vai fazer uma busca num extrato de 2 anos atrás, que essa consulta demore mais. O importante é que o dado quente seja rápido. O dado frio, tudo bem ser lento. Cria um tablespace, separa. São situações específicas. E tem ainda pessoas que trabalham com data warehouse, que aí começam a trabalhar com muitos dados temporários. Aí tem gente que pega um disco separado para os dados temporários. Às vezes esse disco temporário é em RAM. Já vi gente fazendo isso também. Já fiz, inclusive. Criar um disco em RAM só para dados temporários. Tá? File System, Linux, XT4, XFS. Nem vou discutir ponto de montagem, blá, 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 blá. Cara, usando esses dois no modo padrão, tá bom. Dá para tirar, mas... Dá. Tem um monte de outros ajustes que eu poderia falar. Tem. Gente, você vai tirar uma raspinha de limão, assim, de performance. E no final, você pega uma consulta que está ruim e se conserta, ela fica 100 mil vezes mais rápida. Como será que é melhor gastar meu tempo? Né? Certo? E uma dica que eu acho legal é sempre que você for montar um disco separado no FSTab, você usar o UID. Às vezes você aumenta o tamanho da instância, põe mais memória, e o nome do dev muda. E aí ele não monta. Ah, é legal. Você está lá no meio da madrugada,
fazendo uma manutenção, botando mais memória no disco, de repente o banco não sobe, você não sabe o que acontece. Uma vez me aconteceu, me chamaram no domingo à tarde, eu estava numa festa pra lá de Bagdá e me chamaram, falaram assim, olha, cara, botamos mais memória no servidor aqui em Brasília e tal, e o banco não sobe. Eu falei assim, tira a memória, cara. Agora eu lembrei que o problema é que não montaram com o ID. Tá? Tem muitas histórias para contar, mas eu não vou entediar vocês tentando contar piada, porque não, já ajustes no sistema operacional. cctl.conf, para quem gosta do old school, para quem já está no modelo novo, cctl.d, cria um arquivinho.conf lá com Postgres, põe pelo menos isso aqui. Tem outros parâmetros? Tem vários outros, mas esses aqui pelo menos são os básicos para você colocar. Não vou discutir um por um, mas esses aqui vocês podem colocar com segurança, tá? Praticamente qualquer situação. Beleza? Se quiser, tem uma palestra da Lud com mais detalhes lá no Speaker Deck também, só sobre ajustes no Debian com mais detalhes. E para quem tiver um servidorzinho maior, que às vezes o cara tem um servidor com muito arquivo, aumentar o número de arquivos que ele pode trabalhar online também é legal. Mesma coisa, ou no limits.conf ou no security.d, e aí você cria o seu próprio .conf. E eu botei 2 pontinhos lá, tá errado, preciso arrumar isso aqui. Vou ter que publicar de novo. Rio de Pages, esse cara é importante para quem tem muita memória. Quem tem um servidorzinho pequenininho, não esquenta. Pode ajustar? Pode ajustar para todo mundo, não tem problema. Mas vai fazer diferença quando você tiver muita memória, porque você tem muitas páginas de memória para lidar, e as páginas são pequenininhas, são 8K, 4K. Então, você trabalhar com páginas de 2 MB, que é o Rio de Pages, o padrão é 2 MB, tá? Você trabalha com uma memória menos fragmentada. Dá um ganho de desempenho, aí sim, 10, 20%. Tá? Em servidores com bastante RAM. Tá? E se for muita RAM, por exemplo, peguei servidores com 2 TB de RAM. De RAM, não é de disco, de RAM. Aí o tamanho de página de 2 MB também começa a ficar meio pequeno. Aí é melhor você aumentar o tamanho da página também. Tá? E se você tiver bastante memória, assim, mais de 128, 256 de RAM, não ajuste no cctl. É melhor você ajustar lá no Grub. Porque o que acontece? O cctl ele vai ser lido lá no final do boot. E no final do boot ele já alocou memória para um monte de coisa. E aí se você precisar... por exemplo, você tem um servidor com 1 TB, você vai botar 256 GB de Rio de Pages, ele não consegue, porque a memória está fragmentada, ele não consegue um espaço contíguo de 256, ele falha, e aí seu banco não sobe. Ou sobe sem o Rio de Pages, você nem percebe. Se você botar no try, ele não conseguiu 256, aí fica pior ainda, porque ele aloca um tanto, e esse tanto não vai ser usado, você vai ficar com aquela memória congelada lá e não vai usar. Tá? Inclusive eu recomendo, você vai usar Rio de Pages, põe o parâmetro Rio de Pages como on. Porque se não tiver Rio de Pages, ele não sobe. Aí você fica desesperado. Puta, não subiu. É porque você errou lá no parâmetro da CO. Primeiro ajusta o CO, depois no Postgres. Mudou o tamanho da máquina, muda o shared buffers, muda o Rio de Pages junto. Tem que sempre andar casado, tem que ser os dois juntos. E o melhor é sempre bootar. Principalmente se você vai aumentar, o ideal é bootar. Porque às vezes ele demora muito para alocar mais páginas. Se você está aumentando o tamanho da máquina, você vai ter que botar de qualquer jeito. Então, ajusta primeiro, buta depois e vai. Beleza? E aí você pode verificar como é que está aqui no Procmin Info, dá um grep huge. Você vai ver lá como é que está. No SO. No banco a gente vai ver em outro lugar. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Aí tem uma continha que o pessoal vai ver. Cara, faz uma conta simples. Quanto você vai colocar de shared buffers? Vou colocar 1/4 da RAM. É a conta que todo mundo faz. Então, sei lá, eu tenho 1 TB de RAM, eu vou botar 1/4 de shared buffer, 256. Quanto que eu ponho de Rio de Page? 256 GB mais uma gordurinha, uns 10%. Aí você faz a conta para chegar nisso. Aí eu botei aqui a formulinha aqui para você contar. O Rio de Page geralmente está em megabytes. Pega o tamanho da página, o tamanho do Rio de Pages. Você vai chegar lá numa continha de valor que você tem que colocar. E coloca no Grub. Tá? Então tem uma mostra... mas além de você ter que colocar a linha no grupo, você tem que dar um Grub update no Debian. No Red Hat é mais chatinho, tá? O Red Hat é mais chatinho. Eu gosto de usar o Debian como padrão, mas Linux é Linux, tá? Mas Debian ou Ubuntu LTS, por favor, não vai me usar uma versão de desktop para servidor, né?
E aí aqui, ó, Alter System Set HUD Page to On. Tá? E se você quiser, ó, Select Current Setting HUD Page Size. Ele vai te mostrar quanto que está alocado de HUD Pages. E aí você vê, o Shared Buffer está em tanto, o HUD Page Size está em tanto, tem que bater. Tem que ser o mesmo valor. Então, se você vai alocar o mesmo valor, por que você vai ficar fazendo conta? Mete logo o valor dos Shared Buffers no HUD Pages. Na documentação tem todo um paranauê para você pegar o uso. Aí você vai aumentar, o uso vai mudar. Põe o Shared Buffers, vai por mim que funciona. E ajuste no Postgres. Esses aqui são os ajustes mais básicos que todo mundo sempre usa, é meio by the book. Tá? Coloquei todos? Não, coloquei os mais comuns. E alguns que são só de log, tá? Então, 1/4 da RAM. Isso para OLTP. Tá? Para BI ou Data Science, pode ser um pouco mais, inclusive. E se você está usando serviço gerenciado, deixa o padrão que ele coloca lá, que o padrão dele tá legal. Porque às vezes eles mudam um pouco a forma de cache com SO, então é melhor deixar o padrão. A não ser que você tenha um bom motivo para isso. Mas aí você testa. Tá? Mas o padrão é esse, 1/4. Checkpoint Complete Task, acho que no 17 virou padrão, finalmente 0,9. Mas até então o padrão era 0,5. Melhor para você não ter um pico muito grande de I/O quando faz checkpoint. O checkpoint timeout, o padrão é 5 minutos. Eu gosto de colocar pelo menos 15 minutos ou até meia hora, às vezes até mais. O problema, quando você aumenta muito isso, ele faz checkpoint com menos frequência. Você tem menos gravação, o disco dá uma chinelada. O problema é que ele acumula mais log de transação e se você tiver uma queda e subir de novo, ele tem mais log de transação para aplicar. Então, você ganha performance com o banco online, mas você perde se você tiver uma parada brusca. Tá? Ele vai aplicar mais log. Eu acho 5 minutos muito pouco. Eu gosto de colocar pelo menos 15 minutos. Tá? O Handle Page Cost também todo mundo faz. Isso aqui tem muito no PGConf. Fala. Microfone. É porque senão não sai na gravação. A minha última palestra do PGConf não apareceu nenhuma pergunta de ninguém. No checkpoint a gente tem que comentar também o Maxwell Size, né? Vou falar do Maxwell Size daqui a pouco. Vou chegar nele. Porque tem um script para ver isso. Então, assim, coisas de log, gente. Pô, o log do Postgres, ele vem muito cru. Eu não vou colocar, por exemplo, log connection, disconnections, que geralmente eu coloco, mas às vezes o cara abre e fecha tanta conexão que o log fica entupido. Mas, assim, no mínimo, o Random Page Cost só para disco SSD. Acho que quase ninguém mais trabalha com disco mecânico hoje em dia. Que bom. Quando eu comecei a falar em disco SSD há uns 15 anos atrás, falavam que eu era louco, que isso nunca ia funcionar. Agora todo mundo só... Tem artigo escrito sobre isso e tem comentário. Cara, isso aqui nunca vai... Espere e verás, né? Então, logar toda a execução do auto-vácuo, logar checkpoint, logar log, logar temp-file, joga tudo no log, depois você roda o pgbadger e vai capturar esses dados. Se você não joga no log, é pouca informação que vai no log e é informação valiosa para a gente. Porque aí você pega qual consulta está gerando, você pega quanto que está gerando, quando está gerando. Não economiza com isso. O LC Messages, colocar mensagem de erro no log em português não é vantagem, gente. Primeiro que se você, como profissional de TI, você deveria ter alguma familiaridade com o inglês. E segundo, se você pegar uma mensagem em português e jogar no Google, você vai ter 0 respostas. Deixa em inglês. E o C, você pode colocar N, o TF também, mas esse C fica mais fácil. E, por favor, não me interessa qual o time zone que você usa, mas põe o mesmo no log. Tem muita gente que acerta o time zone e não acerta o log time zone. Aí fica em horários diferentes. Cara, fica uma confusão para olhar isso. Ai, uma bagunça. As coisas não fazem sentido. Aí você, tá diferente. Você quer usar o TC, quer usar Brasil, não interessa qual o time zone que você usar, mas o log você põe igual. Ajuda bastante. E, por padrão, ele loga só 1024 caracteres de qualquer consulta que você jogar no log. É pouco. Vai por mim. A capacidade dos caras fazerem consultas gigantes, ainda mais com essas ferramentas, que eu não vou dizer o nome, porque senão tem muito desenvolvedor que vai ficar bravo comigo.
Mas tem consultas que são gigantes, cara, e você não consegue. E aí o erro tá lá no finalzinho, o filtro que você precisa para você poder reproduzir o negócio, tá lá no final da consulta e você não vê. O pior é que tem os caras que não põem no meio da consulta, aí fica pior ainda, mas tudo bem. Então aumenta um pouco, eu tô sugerindo colocar 4K, pode colocar mais. Pode colocar. Eu tenho essa mania de colocar tudo múltiplos em 1024, né? Mas tudo bem, mania minha. E rastrear as funções e o I/O e o all time. Isso aqui, esse último é mais novo, mas isso aqui nas visões estatísticas vai ajudar a você colocar o track. Não rastrear as funções é bizarro, gente. Não rastrear, porque tem uma função lá que é PG Start User Functions. E aí te dá lá quais são as funções que estão demorando. Gente, você não ligar isso aqui é loser. Aí, ó, internal.sk. Agora eu vou começar a mostrar um pouco de alguns scriptzinhos só. Tá? Como é que tá meu tempo aqui? Tranquilo, vocês estão cansados? Também? Tá bom? Pode me interromper a qualquer momento. Lógico que eu mascarei um pouco alguns dados, só que são saídas reais de um servidor, que eu fui lá na hora da apresentação. Mascarei IP, mascarei algumas coisas, nome de tabela, essas coisas eu mascarei. Mas aqui, ó, Shared Memory, 344 GB. Huge Pages, 344. Tá tudo certo. Tô tranquilo. Se aparecer Shared Memory 344, Huge Page 0, tá errado. Subiu 100. Tô perdendo performance. Aí você vai lá olhar no SEO. Quanto que eu tenho de Huge Page alocado no SEO? Ah, tem 250. Putz, não coube tudo. Ele não sobe. Aí, se você deixar no try, ele sobe sem o Huge Page. Se você deixar no on, o banco nem sobe. Se o banco nem subir, dá para você perceber o problema antes. Se o banco subir e você não rodar isso aqui, você vai perder performance e não está nem sabendo. Aí de repente fica lento, aí você vai precisar de outra janela para botar de novo, tal. Eu prefiro deixar Huge Pages on e saber na hora. Se tiver tá tudo muito ruim, eu não consigo mais subir o servidor, não consigo ajustar, tudo bem, aí você vai lá e desliga e sobe sem o Huge Pages. Numa emergência. Mas normalmente é melhor você saber o que está acontecendo. Beleza? E tem outros parâmetros que são de compilação, block size, wall size, segment size, tá? Isso aqui geralmente é padrão, não acontece muito problema, mas às vezes é só bom dar uma olhadinha. Ah, se está em modo recovery, quando foi o último reload, o uptime, né? Informaçõezinhas básicas para você começar a olhar, né? Bom começar por aqui. Essa aqui é uma das minhas consultas prediletas. É a PG Stat Database. Tem muita informação aqui. Tem muita informação aqui. Eu vou mostrar algumas coisinhas. Por exemplo, rollback. Eu pego um servidor que tem, sei lá, 30%, 40% de todas as consultas tem rollback. Tem problema aqui, bicho. E aí, eu descobri o que era no caso. O cara vai fazer uma consulta. Ele abre uma transação e no final dá rollback. Ele não vai mudar nada. Ele vai fazer só uma consulta. Mas ele abre uma... O que é? Framework que o cara usa. Por padrão tá desse jeito. Tá toda consulta, begin e rollback no final. Cara, você tá consumindo um monte de recurso desnecessariamente. Você tá alocando uma transação onde você não precisa. Pra quê, né? Mas assim... O tamanho da base, sites lá em cima. O foco tá um pouquinho ruim aqui, né? Mas acho que não vai dar para mexer muito, não. Vocês conseguem ler o que tá aqui na tela? Ó, então vamos lá. Aqui tá em size. Então essa base é uma base de 1.3 tera, tá? 1.300 e não sei quantos gigabytes. Aqui tá rollback. Aqui tá o hit por dia. Então assim, ó, hit é o que vai em memória. Read é o que vai em disco. Ok? Hit é quando você está buscando um dado no banco, mas ele já está no shared buffers. E read é quando ele não está no banco e ele tem que ir lá ler no disco. Ler no memória é sempre mais rápido que ler em disco, certo? E aí eu tenho um hit percent. Cache hit, 99,94. Tá legal. Tá joia. Acima de 99% tá legal. Abaixo começa a ficar ruim. Se tiver abaixo de 90, você vai sofrer. Se tiver abaixo de 80, você está lendo muito em disco. O ideal é que esteja quase tudo na RAM. Quanto maior a porcentagem aqui, melhor em termos de desempenho para você. E se tiver ruim, o que eu faço?
vamos ter sinais mais para frente. Respira, mas fica com essa informação na mão. Meu cache está baixo. Aí a gente vai olhar com mais granularidade. Se aqui está alto, você nem se preocupa com o que está lá na frente. Mas se aqui está baixo, significa que eu vou ter problemas e eu preciso saber aonde está o problema. Ok? Então, isso aqui é muito importante. Outro cara, assim, porcentagem de select. Tem um monte de gente que acha que faz muito insert, update, e quando você vai ver, o banco tem 99,99% de select. E quase nada de insert, update, delete. Então, você vai... Uma aplicação que é web, geralmente você tem muita leitura e pouca gravação. Uma aplicação OLTP tem mais gravação. Mas esse número aqui, geralmente, não passa de... a porcentagem de select nunca fica abaixo de 90%. Você sempre faz muito mais leitura do que gravação. Qual que é a importância desse número? O quanto você indexa a sua base. Porque quando você cria um índice, ele vai facilitar a leitura. Mas ele vai atrapalhar a gravação. Porque toda vez que você faz um insert, um update, um delete, você tem que atualizar o índice. Então é mais coisa para você gravar. E aí tem o que a gente chama de write amplification. Né? Então tem que tomar cuidado com esses números aqui. Muito disso aqui é o que a gente chama de baseline. Uma vez a cada X tempo, antes de fazer um deploy principalmente grande, você vai lá e pega esses scripts, roda e guarda. Pode ser em TXT mesmo. Põe no GitHub, sei lá. Guarda lá num lugar e deixa esses dados. É um baseline. Quando as coisas estiverem ruins, você vai lá e roda de novo e compara. O que mudou? Tem gente que faz isso automatizado, tem ferramentas. Mas, cara, aprende a coletar os dados na sua mão. Porque aí é você que está coletando, você está interpretando isso. Aí muda a versão de banco, as coisas... É bom saber o que você está fazendo. Conheça o catálogo do sistema lá dentro. Né? Porque muitas vezes você pega uma métrica lá, você abre a AWS, abre o GPC, abre a Azure, abre sei lá... E você olha os monitoramentos e você não entende o que é aquele dado que está lá na sua mão. Aqui você está pegando na raiz. Aqui você tem exata noção do que está significando aquele dado. Tá? Outro cara que é importante aqui. Ó. Então, assim, ó, deadlocks por dia. Pô, se tem muito deadlock... Então, eu estou sempre aqui, ó, o reset aqui, ó. A data do último reset, isso aqui significa tantos dias. Tá? Então, a data do reset é importante. Isso aqui é por dia, mas é de quantos dias? É de uma semana ou de um mês? Por exemplo, eu vou olhar uma estatística de um índice. Eu vejo que aquele índice nunca foi utilizado. Ah, mas essa estatística é de 2 dias. Pode ser que tenha uma rotina que roda uma vez por semana. E aí ele usa o índice. E aí o índice é importante. Pô, tô há 2 meses e nunca utilizou esse índice. Ah, mano. Vamos dropar esse negócio, né? Certo? Agora o meu paulistanês foi todo... Né? Aqui, ó. Temp bytes. 132 gigabytes de temp files por dia. Eu estou gravando 132 GB de arquivos temporários por dia. Praticamente 10% disso aqui. Pô, é significativo. Se fosse uma base de 100 terabytes, 132 GB não é, mas é uma base de 1. 10% para mim é significativo. Então, temos uma referência aqui. Olha, quando você está gerando de temp files é maior que X% do tamanho da sua base, opa, está na hora de eu me preocupar com isso. Como é que eu olho? Do mesmo jeito que eu olho, aliás, isso aqui está muito relacionado com o cache hit. Se o seu cache hit está baixo, é muito provável que o temp file esteja alto também. Tá? E aí, ó, eu estou perdendo 1h40 por dia de tempo de CPU para gravar temp file. Não é legal. Tá bom. Esse tempo é dividido por ser multiplicado pelo número de cores, tá bom? Então não é bem assim. Né? Não é que é. Não é um 12avos do seu dia. Não. Essa máquina tem um monte de core. Né? Mas assim, é relevante, né? E aqui, ó, outro cara aqui, ó. Idle transaction por dia. 7 horas de idle transaction. Caramba, meu. Essa aplicação fica tomando café com a transação aberta, é isso? O cara vai lá, digite o seu CPF, enter, abre a transação. Aí, enquanto o cara não dá enviar, o cara fica com a transação aberta? Ou será que o cara faz um insert, aí vai processa, mas está com um gargalo lá na aplicação e só depois ele manda um outro update, aí fica com a transação aberta.
O problema está do lado da aplicação. Precisa investigar. Tá? Então, assim, te dá muita informação por onde começar. Então, ao invés de você ficar se preocupando com os detalhes do sistema operacional, né, vem olhar aqui, ó. Aqui é o melhor começo para você. E aqui algumas regras que eu falei, ó. Cache hit menor, babá. Lógico, você pode melhorar. Geralmente, quando o cache hit está baixo, ou que tem, você vai melhorar suas consultas. Se o cache hit está baixo, você fez todo o tuning possível, criou todos os índices e não tem jeito, aí você precisa de uma máquina com mais shared buffers. Se você precisa de mais shared buffers, você precisa de mais RAM, você precisa de uma máquina maior. Então, primeiro você faz o trabalho de azeitar. Faz o arroz com feijão bem feitinho. Pega as consultas tops que consomem mais. Vai lá e agita. Se não der, shared buffers. Shared buffers, mais RAM. Não adianta você aumentar o shared buffers e não aumentar a memória do servidor. Né, não é mágico, tá? Rollback alto. Tem problema de transação aqui. Né? Temp file alto. Você pode aumentar o workman se você quiser. Primeiro, faz o arroz com feijão. Arruma as consultas. E se você sair aumentando o workman discriminadamente, você pode entrar num caso que acabe a RAM e você vai começar a usar memória virtual, vai começar a usar esqueci. Swap. Vai fazer swap. Aí, ao invés da sua consulta ficar rápida, a sua consulta ficar lenta, todo mundo fica lento. É legal pra caramba quando você faz swap. Então, cuidado. Tá? E se for aumentar o workman, faça isso cirurgicamente. Então, aumenta para todo mundo. Você tem uma rotina que vai exportar, que você sabe que vai rodar uma vez por dia, uma vez por semana, que vai rodar uma consulta pesada, que vai atualizar uma visão materializada, sei lá, que vai ser pesado. Você aumenta o workman só para aquele usuário e não para o cluster inteiro. Melhor, né? Fica mais seguro. A chance de você entrar no swap lá é menor, porque se você faz cirurgicamente, aumentar o workman para todo mundo, às vezes você tem que monitorar, ver quanto que eu tenho de RAM disponível. Se aumentar, aí você não pode fazer swap. Tá? Deadlocks. O número de deadlocks por dia. E o número... Aí você olha o número de deadlocks e olha o número total de sessões. Se o deadlock está começando a chegar, sei lá, 0,1% das suas sessões tem deadlock, tem problema. Um deadlock, às vezes, para tudo. Muitos deadlocks é problema. E é problema onde? Na aplicação, fluxo. Tem que pegar no log. Tá? Idle transaction, comentei aqui. Opa! Eita! Volta, não passa. Isso. Então, idle transaction eu falei. Às vezes, quando você pega um banco de dados que o reset está nulo. E aí as estatísticas ficam todas bagunçadas, porque ele não consegue calcular por dia. Vai lá e reseta manualmente, tá? Eu recomendo resetar pelo menos, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Se deixar uma estatística de 1 ano, ela começa a ficar muito irrelevante, porque é uma média muito grande. Em 1 ano as coisas mudam. Outra opção vai fazer um deploy importante, coleta todos os dados antes do deploy, faz o deploy, reseta. E aí você vai olhar a média, uma nova média, com novas tabelas, com novas consultas, com novos índices. Vai fazer um deploy importante, coleta antes do deploy, reseta e deixa acumular. E aí você compara isso. Lógico, dá para você acumular, criar uma tabelinha, jogar tudo lá. Dá para fazer também. Mas, no mínimo isso. Tá? I/O, lembra que eu falei? Tô com cache baixo. Aqui a gente vai olhar o I/O. E aí eu pego tabela por tabela, eu mudei o nome das tabelas, obviamente, o tamanho da tabela, o tamanho do heap. Lembra que se você tem colunas como JSON, com varchars grandes ou arrays, você vai colocar seus dados numa tabela separada chamada toast. Então, o heap é onde ficam as colunas normais. As colunas gordas ficam numa tabela separada. Então, o heap é onde fica o grosso. Essa aqui é uma tabela de 700 GB, que o heap tem 80 GB. Você, né? A maior parte dos dados não está no heap. Beleza. Então, ela tem de hit 100 terabytes por dia. Você lê 100 terabytes por dia nessa tabela. Pauleira, né? Que bom que está em memória, né? Mas em disco ele lê 19 GB. Só nessa tabela.
Sim, a maior parte, né, 99,9%, o hit da tabela. Agora você vai olhar o hit só da tabela, tabela por tabela. Qual que é o cache hit? Tá bom. Tá tudo 99,9% aqui, tá joia. Mas às vezes aparece uns com 80%. Aí você, opa, consulta nessa tabela, tá com problema. É esse cara que tá derrubando meu cache hit. Né? Aquela consulta que retorna a tabela inteira. E aí não tem como caber no cache, né? Ou então falta de índice, assim vai. Então você fica olhando assim, ó, hit por dia, read por dia e hit percent. E aí tem assim, olha, de todos as leituras em memória, essa tabela aqui representa 61% de todas as leituras em memória. Ela é relevante, ela é importante. É importante você ter isso como baseline. Sacar que aquela tabela representa a maior parte das leituras. E tudo que acontece nessa tabela é importante. Você não pode sair enfiando coluna aleatoriamente, porque vai ter impacto. Ah, a tabela é pequenininha? Faz o que quiser. Eu queria criar uma coluna flexível. É uma tabela de configuração que vai ser lida 2 vezes por dia e tem 10 linhas. Faz o que você quiser. Ah, não, é nessa tabela aqui. Não, 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 não. Eu queria enfiar mais uns 2 JSON aqui. Calma, calma, respira. Como é que é esse negócio aí? Vai ter impacto. Beleza? E aqui também, ó, de todas as leituras em disco, essa tabela representa 42% de todas as leituras em disco. É importante essa tabela. E o gargalo está aqui. O gargalo das leituras em disco está aqui. E tem uma outra tabela aqui que também é importante. Tá? Sacaram? Que com uma visualização você... Aí você vai caçar lá no PG Stats Systems quais são as consultas. Você vai, bota um like lá, query, né? Percent, põe o nome da tabela e já mete um like logo, né? Então, tá aqui algumas recomendações. Aqui tem um outro olhar que é o Table Chains, que você vai olhar a quantidade de insert, delete, update e select na tabela. Tá? Então aqui eu tenho inserts por dia, deletes por dia, updates por dia, e aqui, somando os 3, quantas alterações eu tenho por dia. E aqui eu tenho quantas novas linhas por dia. E aqui eu tenho... Nossa, nem eu consigo ler. Ah, eu vou ler aqui, peraí. É possível, tá muito ruim a resolução disso aqui. Leituras por dia e a relação entre read e write e quantas operações de I/O eu tenho. Aí o que você vai olhar? Coisas que são importantes olhar. Por exemplo, a tabela tem um monte de delete e um monte de insert. Isso tem cheiro de quê? Pilha ou fila. O cara está inserindo e deletando, inserindo e deletando, inserindo e deletando, inserindo e deletando. Banco de dados relacional é lugar para fazer isso? Às vezes você faz, mas não é a melhor coisa. Se isso aqui estiver pegando, ó, é um ponto. Será que esses dados são... Não podia estar em memória? Será que não podia usar uma log do table? Será que, né? Vamos olhar com carinho para isso aqui. Porque ele está inserido. Será que eu não tenho que truncar de vez em quando essa tabela? Porque está ficando com um monte de dupla morta? Porque inserido ele está, inserido ele está, inserido ele está, gera um monte de... O alto vácuo nessa tabela fica um inferno. Né? Precisa ter um olhar para esse cara. Tabela com muito update, sempre tem que olhar. Né? Tabela que cresce rápido, tem que olhar também. Tem muito insert e nenhum delete. Tabela que cresce rápido, você tem que crescer o olhão. Por quê? Daqui a pouco você tem que particionar essa tabela. Daqui a pouco eu tenho que deletar os registros antigos. Tabela não existe infinito. Né? Eu sempre brinco que DBA deveria ser amigo do braço legal da empresa. Porque quando o cara vende o produto, o cara fala que é tudo infinito. Principalmente quando é startup, né? Começa a empresa, tudo é infinito. Você pode ter quantos você quiser. É tudo ilimitado. Só que o disco não é limitado. Tudo tem custo. Quantos anos você vai manter de dados desse cliente? No primeiro ano da empresa está tudo bem. No segundo está tudo bem. No terceiro, no quarto, quinto, você está falando, cara, estou pagando uma nota de disco aqui. Vamos fazer uma base histórica, vamos separar isso, vamos particionar, vamos truncar, vamos... Aí você começa a ver o que você vai fazer. Enquanto o pessoal do legal lá não põe um limite no contrato. Só que, para você mudar contrato, você vai mudar na renovação. Uma treta mudar contrato com o cliente. Ninguém quer fazer isso.
Mas tem uma hora que precisa, porque senão a empresa vai à falência. E você gosta do seu emprego. Então você vai salvar a sua empresa. Fazendo o quê? Sendo o profeta do apocalipse que todo DBA deveria ser. Certo? Então, outra coisa são tabelas que tem... É muito comum, por exemplo, tabela de log. Tem muito insert e não tem praticamente nenhuma leitura. Tá tudo certo, é uma tabela de log? É isso mesmo. Tem muito insert e muito update. Opa! Como assim tabela de log com um monte de update? Os caras estão manipulando o log? O log não é para você inserir e deixar lá quietinho? Tem alguém tretando nesse log aqui, ó. Tem alguém fraudando esses logs. Opa! Vamos olhar isso aqui. Muita informação para você olhar numa única consulta, tá? Isso aqui é uma tabela de bloat. Porque o que acontece? Você fica com a tabela fragmentada, com muito espaço vazio, e aí você tem que rodar uma manutenção. Eu estou descontando aqui, numa coluna, o que você tem de fill factor. Porque o fill factor ele deixa propositalmente um espaço vazio na tabela, que é para quando você fizer um update e tinha um varchar lá de 200, você colocou um valor lá inicial de 10 caracteres, aumentou para 100, para ele caber naquele mesmo espaço e não ter que deletar aquela linha e inserir outra. Porque um update normalmente é isso, ele é um delete e um insert, que é caro. Agora, quando você faz um update in place, que é o hot update, aí ele fica mais barato. Então, a gente às vezes usa o fill factor para isso. Tá? Então, assim, você pode usar um cluster, você pode usar o Vacuum Full, pode usar o RPG Repack, e o mais novo que eu tô curtindo, meu novo queridinho aqui é o PG Squeeze, para você poder recriar uma tabela do zero, tirando todo esse espaço livre. Tá? Esse aqui não precisa instalar um cara fora do banco, os comandos são todos via SQL. O PG Repack você tem um plugin e um app por fora, você tem que chamar ele fora do banco. Esse aqui, ele todo dentro do banco. Bacaninha, gostei desse. Legal. Tá? Então, se tem mais de 20% de espaço, descontando o fill factor, tava bom de fazer fazer uma manutenção nessa tabela. Veja que não adianta nada você fazer isso e não ajustar o alto vácuo direito nessa tabela. Ou entender por que ela está inchando. Pode ser que você faça cargas enormes. E aí, às vezes, você até desliga o alto vácuo, faz a carga, faz uma manutenção da tabela e depois liga o alto vácuo. Tudo bem. Numa única tabela, é tudo bem desligar o alto vácuo. Naquele momento. Deixar o alto vácuo desligado para o banco inteiro, você sabe o que acontece, né? A arte do inferno. É acordado às 3 da manhã com tudo parado. É super divertido desligar o alto vácuo. Teve um cliente que eu fiquei 3 dias fora do ar, rodando um vácuo do Prevent Wraparound numa base de 2 tera. Até porque o cara desligou o alto vácuo. Subiu a base no modo single, rodou manutenção por 2, 3 dias, até a base normalizar e poder voltar. Só porque o cara desligou o alto vácuo. E eu ganhei por hora. E cobrei caro, porque o cara me acordou do nada para resolver o problema dele. E a empresa ficou fora do ar, sem vender, sem emitir nota, por 2, 3 dias. Bacana. Tá? Problemas comuns com as tabelas. Então eu tenho scripts para coisas assim. Aí eu não vou só listar aqui. Tabela sem PK. Toda tabela deveria ter PK. Às vezes não tem. Tá bom. Então, cara, justifica por que essa tabela não tem PK. Às vezes é uma tabela de intermediário para fazer uma carga, sabe? Você pegou e importou um arquivo externo, depois você vai normalizar e botar numa tabela com PK. Beleza. Então eu posso botar essa tabela como unlogged, já que esses dados aqui são só temporários? Já facilita. Tem um trabalho para você fazer em cima. Tabela tem que ter PK. Se não tem, tem que ter uma boa justificativa de por que não tem. E é uma exceção, não é regra. Tem uns RPs aí meio estranhos. Tem. Tabela sem nenhum índice. Por que a tabela não tem nenhum índice? Você não criou PK e nem índice. O que você faz com essa tabela, meu filho? Ah, não, é que... Ah, tá, é uma sujeira. Eu fui fazer um backup de uns dados antes de fazer uma operação. Tá bom, agora limpa esse negócio aqui, né? Então pega esses pentelhos que fica sobrando por aí. Tabela com o OID. A partir da versão 12 ou 13, não tem mais OID. Então antes de migrar, a gente tinha que olhar para poder pegar quais tabelas estão com OID para poder preparar a migração. Então tem um scriptzinho para ver isso aqui. Tabela com muito sexcam.
Problema. Se a tabela tem 100 registros, não é problema, porque ele nunca vai usar um índice numa tabela com 100 registros. Mesmo assim, ela tem que ter PK, tá bom? PK é integridade, não é desempenho. E tabelas que nunca são utilizadas. Às vezes acontece as tabelas que ficam perdidas lá, que ninguém usa. Por que eu estou guardando isso aqui? Essa tabela é grande ainda, né? Problemas com índices. Índices duplicados. Cara, o Postgres tem esse problema, né? Você pode pegar create index. Se você não dá o nome do índice, passa só as colunas, você cria o índice. Aí você pode dar o mesmo comando de novo, ele cria outro índice com outro nome. Vai ficar tabela índice tal 1, tabela índice tal 2, tabela índice tal 3. E ele vai embora. Por que você vai usar dois índices para as mesmas colunas? Você está tendo que ocupa mais espaço e toda vez que você faz um insert, update ou delete, você tem que atualizar o índice. Você está consumindo recurso. Índices não utilizados. Esse aqui é o campeão, né? O cara vai lá, eu vou criar tabela, vou criar um índice para cada coluna. Não usa. Índice tem que criar. É o trabalho de artesão criar índice. Tem ferramentas que sugerem melhor, mas ainda é um trabalho de artesão. Criar índice pode ser índice parcial, pode ter particionamento, pode ter mais de uma coluna no índice, pode ser índice GIN, pode ser índice BRIN, pode ser índice hash, pode ter um monte de coisa que você pode fazer. Tem até o between GIN, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então tem um pouquinho de arte aqui. E índices inválidos, tem essa coisa também. Às vezes o cara começa a criar um índice e cancela. Fica um índice inválido lá. Né? Sim. Aqui não tem o script, mas eu faço um FDW para as minhas réplicas e considero. Aqui nesses scripts não está assim, mas aí eu faço isso cliente a cliente, porque cada um tem uma réplica, mas a gente faz isso. A gente faz um FDW para a tabela lá de catálogo e a gente considera as réplicas, tá? O que mais? Analyze. Cara, Opa. Fala, mano. Só voltando um pouco ali os índices, também tem modelos de negócio tem aplicações que o modelo de negócio, os índices, eles são cíclicos, né? Então, dentro do modelo, você pode ter módulos que são utilizados em um determinado período de tempo. Então, dentro daquele range que você busca ali das estatísticas, pode ser que aquele índice não está sendo utilizado, mas ele pode ser utilizado em um outro período de tempo, né? Isso, então, também tem que... Por isso que eu falei do status reset, que você tem que ficar de olho no período que você está olhando. Lembra que eu falei lá atrás, ó? Principalmente nessa coisa de índice não pouco utilizado, você tem o problema da réplica, que esse índice pode não estar sendo usado mais no master, mas está usando na réplica. E quando você dropa o índice no master, ele dropa o índice na réplica também. Então, você tem que olhar os dois. Você pode rodar nos dois e fazer um diff na mão, ou você pode fazer um FDW, ou fazer o que você quiser e copiar e comparar, mas tem que olhar em todas as réplicas. Ok? E o outro é essa coisa. Eu estou com estatísticas acumuladas de 2 dias. Você tem uma rotina que é semanal, tem rotina que é mensal, tem rotina que é anual. Né? Eu já vi situações que o cara cria o índice uma semana antes de fechar o ano, roda todo o fechamento do ano em janeiro e em fevereiro dropa os índices. Porque aqueles índices só são utilizados uma vez ao ano. Eu não vou manter ele o ano inteiro. Crio o índice, roda todos os relatórios, depois dropa. Tem N situações. Por isso que eu falo, não leve nada ao pé da letra aqui. Cada caso é um caso. A ideia aqui é fazer introspecção dos dados. É entender melhor o que acontece. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o dev acha que sabe o que acontece no banco. Ninguém sabe. O único jeito de você saber é olhar. Porque você põe no ar, cara, na verdade não é culpa do dev, é porque você tem um monte de camada de software lá que cada uma faz uma coisa diferente. Você não vê o que vai acontecer lá no final. Né? Quanto mais inteligente fica a ferramenta, mais imprevisível o resultado lá do outro lado. ETL, então, ferramenta tipo Pentaho, nossa, esse cara gera cada coisa. O Analyze é um cara importante, que é o seguinte, é uma coisa bem simples. Primeiro, não desabilitar. Não desabilite o auto-vácuo. Você pode habilitar individualmente numa tabela ou globalmente. Aqui eu estou olhando no objeto, tá? Outra coisa é, quando foi a última vez que rodou o Analyze? Deveria rodar pelo menos uma vez por semana. Então, se normalmente ele já não faz, vai lá, pega o
Tem o comandinho lá, o VacuumDB. Roda uma vez por semana um Vacuum Analyze na base e resolve isso. Uma vez por dia, depende da situação, uma vez por mês. Mas você não deveria deixar a estatística desatualizada por muito tempo. É um comando muito barato para rodar, para ficar muito tempo sem rodar. Tá? Porque estatística desatualizada significa consulta ruim. Tá, ok? Lógico, tem tabelas que são estáticas, que quase nunca muda nada. Aí tudo bem. Então eu ponho uma regra. Quando que eu deveria rodar? Pelo menos a cada 100 mil linhas. Número mágico. De onde você tirou? Não pergunta. Pode ser outro? Pode. Se você tem situações diferentes, você ajusta o númerozinho que você quiser. Inclusive no script tem lá, olha, sugestões de números diferentes, tá? Mas, e aí eu costumo ajustar o scale factor. Tem gente que gosta de ajustar o threshold. Tá bom. Eu gosto de fazer por porcentagem, acho mais fácil. Porque o importante são em tabelas grandes. Em tabelas pequenas não faz diferença. Tabelas grandes faz. Tabela pequena tem outro tipo de problema com o autovácuo. Tá? Que aqui, agora falando do vácuo. Se você acumula mais de 100 mega de linhas mortas, às vezes o cara acumula 1 tera. A hora que o autovácuo chega, ele vai demorar um tempão para limpar isso aí. E aí o cara, o autovácuo tá lento, tá não sei o quê. Vamos desligar o autovácuo porque ele tá deixando minha máquina lenta. Não, é o contrário. Você deveria fazer o autovácuo rodar mais vezes para quando ele for limpar, ele ter só um pouquinho para limpar. Então põe um limite. Lógico, discos mais rápidos podem acumular mais coisa, mas discos mais lentos têm uma tolerância melhor. Eu coloquei aqui 100 mega, mas pode ser outro número. Ajusta lá conforme a sua... Mas assim, tabelas grandes. Você vai lá, deixa acumular uma quantidade de autovácuo muito grande, dá ruim. A hora que ele entra, senta a máquina. E demora um tempão. Não é legal. Tá? Mexam no autovácuo individualmente por tabela. Não deixa as configurações padrão do autovácuo são legais. A não ser que você for aumentar o número de threads ou aqueles freios que ele tem de limite. Às vezes a gente zera, inclusive. Tá? Mas assim, não sai mexendo, não bagunça muito nas configurações padrões. Ajusta por tabela, uma a uma. É assim que você ganha o jogo. Tá? Você, com informação, um ajuste certeiro. Você faz um ajuste global, melhora aqui e piora ali. Então, ajustes... E nunca ajuste várias coisas ao mesmo tempo, também não é legal. Porque aí pode ser que uma tenha melhorado e outra tenha piorado. E aí você não sabe qual que melhorou. É raro, mas acontece sempre. O fill factor. Quando que eu ajusto o fill factor? Quando o número de updates é grande, o número de updates aqui é grande, e quando esse número de updates é relevante para o total de updates do banco. Porque, lógico, eu falo assim, faz 10 mil updates por dia. Tá bom, mas o meu banco faz 500 milhões por dia. 10 mil nem é importante. Então, sei lá, se o seu banco, se isso representa pelo menos 1% dos seus updates de todo o seu banco, ele é relevante. De onde você tirou 1%? Não pergunta. Tirei, inventei. Tinha que começar com algum número, né? Você pode usar outro, mas tem que começar de algum lugar. Certo? E não adianta ficar ajustando o fill factor para números menores se você faz update em cima do índice. Colunas indexadas, você faz update, ele não vai fazer hot update. Não adianta que esse número não vai melhorar. Então, às vezes, você tem um número baixo aqui de hot update, porque o ideal é assim, que todo update fosse um hot update. É o cenário ideal, mas você nem sempre consegue, porque às vezes você fala assim, eu tenho que... Entre tirar o índice, aí você vai olhar, quanto que eu tenho lembra da table chains? Quanto que eu tenho de insert, update, delete e quanto que eu tenho de select? Eu tenho muito mais select, eu tenho muito mais leitura do que gravação. Então segura o índice. Eu tenho muita gravação e pouca leitura. Então é melhor você dropar o índice para ter mais hot update. É raro você ter mais gravação do que leitura, mas acontece. Por exemplo, uma tabela de instrumentação que colhe dados de OIT, por exemplo. Só insere e quase nunca lê. Pô, de repente, nessa aqui vale a pena. Entendeu? Funções. Eu estourei meu tempo, né? E ninguém me falou nada? O que tá... Tá bom, desculpa. É raro, mas acontece.
Cadê? Ah, tá aqui. Então, aqui, ó, funções. O importante aqui, ó, se essa função aqui consome, aqui é o tempo que ela leva para executar, quanto tempo, todas as execuções dela, você tem tantas chamadas por dia, e aqui a execução dela, somando todas as execuções por dia, ela gasta tanto de tempo. Essa aqui usa pouquinho a função dessa base. Tá? E tem um que é total e tem um self, porque às vezes você tem uma função que chama outra função. Então, o self é só o código dela. O total é o dela e as funções que ela chama dentro dela. É bom você ter essa distinção, tá? E aqui é a média. Tempo médio por execução. Tá no topo aqui, pô, é problema. Pronto, simples assim. Mas assim, o quanto é problema? Essa aqui não, ó, 13 minutos por dia? Não, 13 segundos por dia? Não estou preocupado com função nesse banco. Mas tem gente que faz o mundo em função no banco. E aí complica, né? Tá? Aqui, PG Stat Statements. Aqui, depois que inventaram PG Stat Statements Info, as coisas melhoraram muito. E eu começo a ter um baseline geral. E assim, uma das primeiras coisas a olhar é assim, o número de consultas que o PG Stat Statements tem, qual que é o limite, o default é 5.000, e quantos ficaram de fora, porque o meu limite aqui é muito baixo. Se você está deixando consultas de fora, você deveria aumentar o PG Stat Statements Max. Porque você não está olhando todas as consultas, você está olhando só uma parte. Está agendado para reiniciar esse servidor aqui para aumentar esse parâmetro. Esse aqui, infelizmente, tem que reiniciar. Sinto muito. Não dá para fazer quente. Tá? Então, o ideal é que esse lost aqui esteja em 0. Tá? E aí, você tem mais coisa. Quantas chamadas por dia? Eu tenho 411 milhões por dia. Só que eu estou perdendo um monte aqui. Então, esse número aqui não é muito apurado, né? Mas tá bom. Vamos fazer de conta que aqui não... por que é isso? É porque eu tô com a mão na frente da luz. É lógico, né? Tá? Então aqui, por exemplo, ó, qual que é o tempo total? 61 horas por dia de tempo de execução, porque tem mais de uma CPU, lembra? Por isso que dá mais de 24 horas, tá? Então, esse tempo de execução é muito importante para você guardar isso aqui. Porque aí passa um tempo e fala assim, olha, antigamente eu tenho 61, agora eu tenho 80. Significa que o tempo de execução do CPU está crescendo. Significa que ou a gente melhora as consultas, ou eu vou precisar de mais CPU. Ou mais memória, e aí vai. Né? Então, é bom ter o histórico desses números. Aqui é só o tempo, ó. 17 horas por dia de tempo. Tá? E aqui o total de arquivos temporários por dia. Você te remete àquela PGStat Database. Você está cruzando informações de dois lados diferentes, tá? Então, é importante guardar isso aqui como baseline. Aqui o que a gente olha sempre aqui é o tempo total. Tá? Opa. Quebrou aqui, mas é o tempo total. Pega as primeiras e vai... Né? Essa primeira consulta aqui representa 28% do tempo total de processamento de toda a máquina. Se eu resolver essa consulta, eu vou ganhar um quarto de máquina. Vai sobrar muito. Qual que você tem que mexer primeiro? É essa. Aí se tiver várias pequenininhas com o mesmo valor, pega as primeiras. Tá? Mas ó, essa aqui tá claro qual que é a consulta que é problema aqui. É essa que você tem que atacar. Às vezes a gente... mas esse relatório demora 2 horas. Foda-se, roda uma vez por semana. Desculpa. Dane-se. Eu vou fazer que nem na censura. Lembra dos filmes? A gente achava que filme estrangeiro não falava palavrão, era só brasileiro, né? Aí era a censura aqui. Que a dublagem falava assim, seu filho da mãe, né? Tá? E você também olha um pouco a disparidade entre o tempo mínimo, o tempo máximo e a média. Às vezes isso aqui é importante, por quê? Porque a média é baixinha e você tem algumas consultas que ficam com o tempo lá em cima. Isso pode ser porque deu lock, e aí você tem que olhar no log. Isso pode ser porque o servidor estava muito ocupado. Ou pode ser que quando você passa aquele valor no where, é a mesma consulta, mas você passa aquele valor daquele cliente, daquela situação, o valor vai lá em cima. Aí você tem que pegar o PG Badge daquela consulta. É o melhor cenário para você fazer. Tá? Então, assim, tem dados para você olhar com bastante coisa. Outra coisa aqui, olhar a parte de tempo, tá? Quanto que aquela consulta aqui gera? Às vezes, ela não é a consulta que é a que consome mais tempo. Mas ela gera muito tempo file. Qual que é o problema de gerar muito tempo file? Gera muito I/O em disco. I/O em disco é lentidão para todo mundo. Ela pode ter não estar sendo muito lenta, mas ela está deixando todo mundo lento. Então ela não é legal.
Entende? Às vezes ela não é a mais lenta, mas ela está gerando gargalo para todo mundo. E se você está vendo lá muito tempo file lá em cima, significa que isso aqui é relevante para você. Beleza? O que mais? Chamadas por... Agora começa um pouco mais de preciosismo da minha parte, porque eu sou um DBA chato, né? E é por isso que estou no mercado até hoje e me pagam para isso. Por ser chato. Quantas vezes você chama esse cara por dia? Tem uma lenda que a gente comparava, sei lá, 10, 20 anos atrás, o MySQL com Postgres. E eu falava que o MySQL é que nem uma bicicleta de velódromo. Sabe o que é um velódromo? Aquele negócio redondo que o cara anda de bicicleta. A bicicleta de velódromo, ela não tem freio, ela não tem câmbio, ela não tem nada. E ela é rapidíssima. E a gente falava que o MySQL era isso, era super rápido. Só que você só anda no velódromo. Se você precisar ir até a esquina na padaria, não serve. Se você precisar querer pegar uma trilha, não serve. Só serve para andar no velódromo. Só faz aquilo. E o Postgres tinha pezinho, o Postgres tinha retrovisor, o Postgres tinha luz de frente, luz atrás. Você podia fazer o que você quiser, mas ele era lento. Hoje o MySQL tem muito mais velocidade e o Postgres... Não, desculpa, tem muito mais funcionalidades e o Postgres tem muito mais velocidade. Eles estão muito mais próximos hoje do que foram antigamente. Antigamente eram projetos muito diferentes. A diferença é que a gente é livre, né? E isso faz... E tem uma comunidade por trás. A gente não tem a Oracle por trás. Tá? Então o que acontece? No MySQL não tinha subconsulta. Então o cara precisava pegar assim, olha, eu quero todos os caras que têm status tal. Aí ele pega e ia linha a linha, uma por uma, porque não tinha subconsulta. Ele repetia uma consultinha pequenininha 300.000 vezes. Essa geração está aqui no mundo ainda, que aprendeu a usar bancos de dados com MySQL. E não faz subconsulta. Aí de repente você tem um número de chamadas absurdo. Totalmente desnecessário. Você podia fazer uma subconsultinha lá e fazer uma vez só. Por quê? Aqui em cima, você olha, tá rápido. A consulta lá é rápida, mas roda tantas vezes, que isso está estressando, abrir e fechar a conexão toda hora. E às vezes nem é o que está no top, mas, pô, tem um pattern ruim. Tem que educar o desenvolvedor. Ó, não é a melhor forma, tem uma forma mais eficiente. Vamos arrumar os casos mais expressivos, né? Então, tem um bom motivo. Às vezes o top que está aqui é um commit. Ah, tudo bem. A consulta mais rodada é o commit. Tá bom, toda transação tem commit, tá tudo bem. Ok, faz parte. Né? O meguinho. E aqui, ó, o número de linhas por chamada. Eu aprendi nos meus primeiros anos de DBA, um cara que mexia com DB2 em bancos, Banco Itaú, Bradesco, o cara era... Depois o cara virou... foi fazer teologia. Eu acho que ele estressou um pouquinho com a carreira de DBA. Tipo, ele falou assim, qualquer consulta que retorna mais de 100 linhas está errada. Tá ou não tá? Quem é que pega um relatório e lê mais de 100 linhas? Alguém olha uma tabela com mais de 100 linhas? Existem exceções? Tá, você está exportando dados para uma outra ferramenta, ok. Aí o que você faz? Você cria um usuário separado e exporta os dados com esse usuário separado. Aqui eu emiti algumas colunas. Você tem o usuário, nome do banco, tem outras coisas aqui, tá? Aí você sabe, desse usuário aqui tá ok. Mas aí vai rodar uma vez por dia, não é toda hora. Se tem uma consulta que já está retornando um monte de linha, tá errado. Ou o cara está esquecendo de agregar os dados, né? Ou está fazendo paginação, ou deveria usar um cursor, tá? Ou deveria botar filtrar lá no Eras, por que você está trazendo tudo isso? Né? Agrupar, põe um group by, já traz o dado mastigado pro cara. O cara vai lá e faz o group by na aplicação. O banco faz isso bem, gente. Escreve um pouquinho melhor, põe um pouquinho mais de inteligência. Botar inteligência na consulta, acho que é a melhor coisa que eu poderia desejar para qualquer aplicação. Botar mais inteligência nas consultas. O que é crude, ok, deixa a ferramenta fazer. Mas aí precisa fazer um relatório, precisa fazer uma transação. Faz na mão, vai lá no detalhe, olha com mais carinho, tá? Então, só que é claro, tem ainda uma outra visão que é só por linha. Quantas linhas por dia retorna, somando tudo? Não por aqui antes está por chamada, né? E aqui está por dia. Às vezes tem uma cara que nem retorna tantas assim, mas somando no dia, ela é chamada tantas vezes, a gente sempre faz isso. O meu problema não é a consulta mais lenta. O problema é
o tempo que ela demora para executar vezes o número de vezes que ela executa. É essa multiplicação que importa para a gente. Então, aqui eu tenho duas visões diferentes. Tá? Lógico, quando é uma consulta única que está demorando 2 horas, o cliente liga e reclama. O cliente lá, meu relatório demora 2 horas para sair. O fechamento aqui do mês demora 6 horas para rodar. Vai chegar em você. O problema é o que você não vê. E é aqui que você vai na PG Status Statements. Beleza? Gente, esses slides estão lá no meu speaker deck. Pode botar Fábio TR lá. Já está publicado, tem outras apresentações. O meu site, SavePoint, a minha empresa de consultoria, banco de dados, blá blá blá. Já estamos aí. Eu não preciso fazer tudo isso, né? Meu e-mail, meu contato, meu LinkedIn. Obrigado. Perguntas, estou disponível lá fora, no almoço, até o final do dia ou pela internet. Obrigado.